Hello guys, tudo bem? Hoje a gente vai ver então um pouquinho do verbo to be no passado e no futuro. Na última aula a gente viu o verbo to be no presente nas quatro formas dele, né? Afirmativa negativa, interrogativa, interrogativa negativa, que são os quatro pilares que a gente chama. Então hoje a gente vai ver o verbo to be no passado e no futuro, tá bom? Para complementar, e daí hoje a gente termina o verbo to be. Então, lá no presente, a gente aprendeu que o verbo to be tinha uma máscara, né, para cada pessoa, e existiam três máscaras diferentes, e essas máscaras eram am, is e are, né? Agora a gente vai ver o passado, e a gente só tem duas máscaras no passado para as pessoas. Então a gente tem o was, o som de W é de U aqui, ó. Was, para I, he, she ou it. E a gente está falando sobre ser ou estar no passado. Então eu era ou eu estava, ele era ou ele estava, e etc. E para os plurais a gente tem o were. Então é um som de U no W também, were, vindo de dentro o som, tá? E ele é para you, we ou they. Então a gente tem was, were, para I, he, she, it, was, you, we, they, were, ok? Quando eu falo então o verbo to be no passado, se eu estiver falando, ou no presente também isso, se eu estiver falando sobre estar, o próximo verbo vai ganhar ing, porque é o nosso gerúndio no inglês. Se eu falar, por exemplo, em português, eu estava ensinando, tem o NDO no final, ó. Eu estava comendo, eu estava bebendo, ou eu estou comendo, eu estou bebendo, tem o NDO no final, tá vendo? E esse NDO é o ING no inglês. Então, toda vez que eu falar sobre estar e tiver um verbo em sequência, esse verbo tem que ter ING para mostrar que está acontecendo algo. Por exemplo, I was driving, certo? Eu estava dirigindo. Se fosse were, também segue a mesma regrinha. Am, is, are, was, were, todos eles seguem essa regra se a gente estiver falando sobre estar, tá bom? Então a gente viu aqui o was e o were, e eles têm formas negativas também. A gente pode falar was not, ou então a gente pode falar were not. Ou a gente tem a forma fundida, que é wasn't e weren't, tá vendo? Wasn't, weren't. Então eu posso falar you weren't in the supermarket. He wasn't at school. Como eu posso falar? She was at school. Ela estava na escola. Ou então, they were in São Paulo. Isso tudo que eu falei praticamente é sobre estar. Mas se eu falar sobre ser, por exemplo, they were very nice. Muito legais. Eles eram muito legais. Então a gente tem aqui was e were, que são os verbos to be, para singular, que é was, e para os plurais, que é were no passado, tá bom? Na negativa é wasn't ou weren't, ou então was not, were not. E a gente utiliza a mesma regra do presente para o passado para fazer a interrogativa. Então o verbo to be vai vir na frente de todo mundo. Was she from Brazil? Ela era vinda do Brasil, ela nasceu no Brasil. Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem? Então eu tenho igualzinho as regras. Eu tenho a forma com not, eu tenho a forma fundida, na interrogativa ele vem antes de tudo, certo? Agora a gente vai ver o futuro. No futuro, a gente só tem uma forma de verbo to be para todo mundo,
que é will be para todas as pessoas. Olha aqui, ó. A negativa disso vai ser won't be ou will not be. E uma coisa interessante é que no inglês, todas as, todas as frases, mesmo sem ser com o verbo to be, a gente vai utilizar o will para fazer o futuro. Então, se eu falar sobre ser ou estar, eu vou pôr will be. Mas se eu for falar sobre outra coisa que não é ser ou estar, eu também vou usar o will para o futuro. Então, eu tenho, no lugar do be aqui, entraria o verbo que eu estou usando. Por exemplo, I will drink. Eu beberei. Mas se eu quiser falar sobre ser, she will be em São Paulo next year. Ela estará em São Paulo no ano que vem. E se eu quiser falar sobre ser, he will be nice when he discovers that. Ou então vamos por happy, que fica melhor. He will be happy when he discovers that. Ele ficará feliz, ó, futuro, porque ficar no inglês de feliz, de triste, etc., a gente usa para o futuro, a gente usa will be, tá? Então, he will be happy when he discovers that. Quando ele descobrir isso. We will be very sad if you don't come. Nós ficaremos muito tristes se você não vier. Então, no futuro, a gente utiliza will. O futuro pode ser com qualquer verbo ou com to be. Se for com to be, eu estou falando sobre ser ou estar. Com outro verbo, eu estou falando sobre qualquer outra coisa. Beber, comer, dirigir, andar e etc. Na negativa, a gente vai usar won't be para o negativo, né? Só para o verbo to be. Ou will not be. E se eu for fazer com outro verbo que não é to be, é só eu encaixar onde está o to be aqui, ó, o outro verbo. E agora tem um pouquinho de mudança para interrogativa, porque nesse tipo de interrogativa não vai ser o verbo to be, que é o be, né? Para vir para frente, para interrogar, vai ser o will. Então eu vou falar will, pessoa, mais be. Então, ó, will he be in São Paulo next week? Ele estará em São Paulo na semana que vem? Então é isso, guys. Vou deixar aqui para vocês também o SoundCloud e os exercícios para vocês fazerem. Esses são, então, o verbo to be no passado, verbo to be no futuro, lembrando que é para falar sobre ser ou estar, e também a gente aproveitou e já viu as formas futuras de outros verbos, que é só colocar o will. Então, o will é como se fosse uma chavinha, a gente não tem uma forma especial do verbo para falar o futuro, então é só eu colocar o will antes dele que o verbo se transforma em futuro na frase, certo? Bye bye, guys. See you. Se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar.